Irmãos, vamos ler o que o Senhor nos trouxe. O livro de Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel 43. Nesta Bíblia, página 1036 do Antigo Testamento. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Então me levou a porta que olha para o caminho do Oriente. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. Eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Eu ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Estes versos, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Bendito o nome do Senhor. Queridos irmãos, esta noite a palavra que o Senhor nos trouxe aqui numa visão dada ao profeta Ezequiel, nesta passagem onde, como os irmãos bem sabem, no Velho Testamento, em muitos momentos na história, na trajetória do povo de Deus, o Senhor se serviu dos profetas, ora, de alguns homens a quem o Senhor colocou para anunciar o povo, para orientar, para lembrar aquilo que eles já haviam ouvido, tido os ensinos, mas em algum momento foram sendo dispersos das orientações de tudo aquilo, e em muitos momentos houve situações em que ocorreram prejuízos no meio do povo, como invasões, cativeiro, prejuízos de se destruírem cidades, levarem as pessoas cativas para outros lugares. Tudo isso foi ocorrendo ao longo da trajetória da história. Teve momento, como os irmãos sabem, que para a conservação com vida, para a conservação do povo, o Senhor determinou tirar o povo de um lugar e colocar a outro. Mas ocorreu situações e momentos em que esta mudança, ela não se deu por conta de algo que o Senhor havia preparado, o Senhor havia projetado, não. Houve situações em que houve, é lógico, a permissão de Deus, mas pela desobediência, pela condição em que o povo se encontrava, pois diante de algumas facilidades por onde passava, acabavam se corrompendo. E aqui, nesta visão que era dado ao profeta Ezequiel,
Ele viu ali alguma coisa e também aqui está escrito, a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Então veja, quando na sequência disto aqui, dizendo a voz de Deus como a voz de muitas águas, mas a visão foi dita, era como aquela visão que tinha visto quando vim destruir a cidade. Mas aqui já não mais da destruição, mas sim o Senhor anunciando que faria separação entre aqueles costumes, aquelas coisas que alguns haviam feito. E quando fala da prostituição, está falando da entrega, da corrupção do povo a inclinar-se a outros deuses, a inclinar o coração a algumas outras coisas que acabaram por tomar conhecimento ao longo do caminho. E com tudo isso houve prejuízo. Mas aqui então o Senhor anunciava que ia colocar então alguma divisão entre aquilo e agora então uma nova fase, um novo momento em que significava a restauração do templo, ou seja, restaurar alguma coisa que havia sido destruída ou havia também tido algum prejuízo. O Senhor iniciaria esta restauração. E na vida do homem, do ser humano, isto é muito patente, irmãos, porque ao longo também desta história, quantas vezes a inclinação do ser humano, aquilo que os olhos lhe faziam ver, ou que os ouvidos ouviam, pois sendo trazido por outros, lhe encantaram, lhe tiraram a razão e levaram a cometer loucuras, afastar-se de Deus. E com isto, como nós bem sabemos, houve um rompimento de uma ligação que a princípio na criação ela era para ser eterna, pois fomos criados por Deus nesse intuito da eternidade, mas pelo pecado houve esse rompimento. Mas na misericórdia de Deus, a restauração nos foi feita através da obra de Jesus Cristo, pois nenhum ser humano seria capaz de afastar todas essas más qualidades do ser humano, tirar do seu coração essas más inclinações, senão através de Jesus Cristo, pois morrendo na cruz do Calvário, venceu a morte, venceu o pecado, levou sobre ele as nossas enfermidades, ou seja, tudo aquilo que era tido a nós como enfermidade diante de Deus, ele tomou sobre ele, nos livrando, nos tirando do jugo da morte, do jugo do pecado, e nos fazendo então, irmãos, acreditar, crer por fé, que um dia nós poderemos viver a eternidade lá no reino da glória de Deus. Restauração como essa, homem nenhum poderia fazer, pois a restauração de algum templo, como nós vemos aqui mesmo nas Sagradas Escrituras, ocorreu um momento em que foi destruído o templo físico. Foi depois reconstruído. Há relatos em que alguém, tendo visto algum templo muito bonito, e vendo então aquilo, chorou. Alguns choravam de tristeza, outros de alegria, mas ocorreu restauração. Mas essa restauração ela era dolorosa, ela levava muitos anos. Essa restauração ela custou muito ao povo, àqueles que estavam à frente do povo. Mas a restauração que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe, ela veio com misericórdia, com amor, com compreensão. Ela veio com adoção, pois somos adotados filhos de Deus por Jesus Cristo. Essa restauração, ela trabalha no ser humano de dentro para fora. A restauração que é feita em alguma residência, alguma casa, todos percebem, pois anunciando a reforma de algum prédio, alguma coisa, lá se coloca alguma placa, se indica alguma licença, tem que obter a licença dos órgãos públicos. Mas a restauração que Deus promove
envolve no ser humano, ele não pede licença para ninguém. Ele entra no coração, ele transforma a mente, o coração, e quando a obra aparece, ela está pronta e concluída. E esta é a palavra que Deus nos manda nesta noite. A todo momento, nós estamos num processo de restauração. Enquanto houver fôlego de vida nas nossas narinas, é o processo de transformação, de restauração. Jesus Cristo nos salvou, mas nós estamos nesse mundo, envoltos num corpo de carne, propenso às paixões dessa vida, as paixões que às vezes nos encantam, que nos tiram a razão, que leva muitas das vezes o irmão e a irmã depois se arrepender de alguma coisa. Mas nesta noite o Senhor nos convida a aproximarmos-nos dele. Ele tem ferramentas para trabalhar na restauração da tua vida, da minha vida, da tua situação, da nossa situação. E as ferramentas dele, irmãos, que estão aqui reunidos nesta noite, são ferramentas que não causam prejuízo a ninguém, não causa separação, não causa dissensão. O amor de Deus manifesto através de Jesus Cristo veio para unir a igreja, veio para aprimorar a igreja. E nesta noite, uma vez mais, a palavra é anunciada. O Senhor anuncia que Ele vai colocar uma parede entre aquilo que representa tudo aquilo que é a ilusão do pecado, da malícia, da concupiscência. Ele afasta da tua e da minha vida nesta noite. Ele coloca limites, Ele coloca termos, Ele coloca, irmãos e irmãs, limites para que o mal possa ir recuando. Ele nunca vai deixar de nos cirandar, de tentar aproximar da vida do irmão e da irmã, mas com os limites colocados pela palavra de Deus. O mal recua, o Senhor avança na tua vida, no teu coração. A palavra é pregada, o amor é acrescentado no teu coração, as virtudes são acrescidas nesta noite. Onde entra as virtudes divinas, tudo aquilo que é mal, aquilo que não é bom tem que sair, pois não resiste ao poder de Deus. O mal não resiste ao poder de Deus. Pela fé agora em espírito nós cremos, a palavra é anunciada, o Senhor manifestará da sua glória na vida da igreja. A glória de Deus vai te alcançar, vai alcançar na tua vida, nos teus caminhos, nos teus propósitos. Pois, segundo a condição humana, irmãos, nós somos falíveis, nós somos limitados, nós falhamos, nós erramos, mas nesta noite não é visão que é pregada, mas é pregada a realidade da palavra de Deus na tua vida. Ouve o resgate, ouve o pagamento pela tua alma, ouve a reconciliação para com Deus. Vai haver a manifestação da glória de Deus na tua vida, na tua família, no meio da igreja. Uma igreja revestida, é uma igreja fortalecida, uma igreja onde a glória do Senhor se manifesta, é uma igreja em que o mal tem que recuar, tem que se afastar dela, a malícia se afasta, o pecado se afasta, a ira se afasta, a inveja não tem lugar, os ciúmes não tem lugar. Glória ao nome do Senhor. Olha como é fácil haver a contaminação se nós não tomarmos cuidado, mas quando o Senhor estabelece os seus limites, coloca os seus muros na nossa vida, olha, tudo aquilo que são as maldades do mundo, as concupiscências da carne, elas ficam afastadas, elas ficam de lado. A carne é abaixada, a alma é elevada. Glória ao nome do Senhor. Hoje a bondade,
a misericórdia de Deus te alcança neste lugar. Viestes aqui trazendo alguma angústia, uma dor na tua alma, a mente turbada, os pensamentos a mexer com a tua mente, trazendo, relembrando algum insucesso, alguma coisa que te faz e quer te fazer acreditar que não tem jeito, que Deus não te ama, que Ele não te quer. A palavra hoje contraria as vozes da tua mente, ela vai, avança na tua vida agora, coloca um muro de divisão entre a angústia, o pecado, a maldade, te anuncia: o Senhor te ama, o Senhor te quer, o Senhor tem o projeto da tua vida, Ele não desistiu do projeto da tua vida, o projeto é válido, as licenças estão válidas, tudo está certo. Hoje não enxergas, mas sai daqui de dentro crendo pela fé. Deus não tarda em cumprir a sua palavra na vida da igreja. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome santo do Senhor. Está escrito aqui num dos versos que lemos, escrito desta forma: eles contaminaram meu santo nome com as abominações, por isso eu consumi na minha ira. Ou seja, houve alguma coisa que suscitou a ira, mas agora lance para longe de mim a prostituição, lance tudo aquilo e fazia com que o ser humano não tinha condições de se aproximar a Deus, mas habitarei no meio deles para sempre. Esta promessa, esta visão de restauração, ela se concretizaria de uma forma tão maravilhosa na obra de Jesus Cristo. Ela seria então concretizada de uma forma com que aos olhos e à mente humana seria incompreensível, assim como a salvação é incompreensível pela lógica humana, mas pela fé. Aleluia! Jesus Cristo é vivo no teu coração, é vivo no meu coração. As angústias não param a igreja, a tristeza não te faz desistir, a maldade não te faz querer parar. Aquilo que está na terra assolando a humanidade, invertendo os valores, não te faz desanimar, pois a tua e a minha pátria é os céus, o nosso destino é a glória de Deus. Aqui nesta terra um pouquinho desta glória, de quando em quando o Senhor passa por nós, manifesta da sua presença, os dons aparecem, a linguagem acontece, manifesta-se na nossa vida e quantos outros dons, mas tudo isso é muito pouco perto da glória que nos está preparado por Deus, do qual a igreja vai lutando, vai passando, vai vencendo. Se olhar pela condição de cada um de nós, ninguém acreditaria em nós e nem nós mesmos, mas hoje, crentes em Deus, crentes na palavra, crentes em Jesus Cristo, deixamos já muita coisa para trás e vamos deixar outras ainda. O mundo não nos convence, o pecado não vai te tragar, a maldade não te leva. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Pregar sobre matéria, sobre dinheiro é muito bom, se Deus der, louvado seja Deus, mas pregar com liberdade que Deus vai guardar a tua alma para a salvação e para a vida eterna é maravilhoso. E nós pregamos sem medo algum. Estás debaixo das mãos de Deus, guardada pelo poder de Deus e da palavra. Vai para a tua casa, para a tua cidade, revestido de poder para vencer o mal, as tentações, as vaidades e o pecado, e um dia a tua alma poder encontrar-se com o teu Deus lá no reino da glória de Deus. É isto, irmãos, e nós precisamos se olhar pela condição humana, até mesmo para aquele que tem já desde há muito, congrega, busca, mas olhando só pela condição nossa, nós somos muito pequenos,
nós somos sujeitos a tantas coisas, às vaidades, a tudo aquilo que são sentimentos próprios do ser humano, mas quando nós paramos um pouquinho e lembramos, quem fez a obra contigo foi Deus, quem colocou a fé no teu coração foi Deus, não foi promessa de homem, não foi promessa de carro, de casa, de título, nada disso. Promessa de vida eterna com glória nos céus é por fé, é para quem tem fé, e a cada dia nós vamos vivendo pela fé. Então nesta noite, uma porção e uma medida ampla de fé recaia sobre a igreja reunida na casa de oração da Vila Ré. Fé para continuar a tua jornada, fé para vencer os teus medos, fé para vencer os teus temores, fé para acreditar que a palavra não volta atrás, ela se cumpre, fé para acreditar que o teu dia do amanhã será melhor do que hoje, fé para acreditar que a enfermidade pode ir embora, pois Deus é maravilhoso, fé para acreditar que a porta que há muito está fechada, ela pode do dia para a noite se abrir, porque o poder não falta a esse Deus maravilhoso. Mas se tudo à tua volta falhar, saiba de uma coisa: Deus não falha. A presença de Deus no teu coração, ela sempre estará, ela não abandonará a tua vida. Se na segunda não chegar, continua na terça. Se na terça nada mudar, não desiste. Na quarta busca, mas na quinta não mudou. Abril foi embora, maio entrou, não desiste. Vamos continuar congregando, buscando, sendo revestidos do poder de Deus, porque vai chegar o dia em que a glória do Senhor se manifestará, e quando ela se manifesta, não tem força humana que impede o operar de Deus na vida da igreja. Esta é a palavra. Deus seja louvado.